Bom, galerinha, boa tarde a todos, tá? Estamos aqui novamente para mais uma aula de cálculo 1. Na aula passada a gente falou um pouco sobre limites séries e limites de sequência, né? Eu passei algumas atividades para vocês, tá? Então, a aula de hoje a gente vai tratar do limite de uma série específica, que é o limite do número de Euler, certo? Então, ou seja, a gente vai falar da função exponencial, né? E a gente vai calcular o limite dessa função, né? Como é que se chega ao limite do número E. Obviamente, a gente não vai fazer essa demonstração, tá? Então, o livro ele começa expondo alguns teoremas. Esses teoremas, eles são referentes, por exemplo, a como definir uma função, e depois de definir essa função, como é que se dá o limite daquela função, sendo essa função uma potência, né? Ou seja, uma potência com expoente real, tá? Aí ele fala, seja, primeira coisa ele coloca aqui, um teorema, né? E coloca, seja A maior que zero e A diferente de 1, né? Um real qualquer, ou seja, A pertence aos reais, certo? A é maior que zero e é diferente de 1. E A pertence aos reais. Então, A pode assumir qualquer valor, contanto que não seja 1. Existe uma única função definida e contínua nos reais. Ele está dizendo que existe uma única função, tá? Uma única função, f de x, contínua e definida. Essa função ela é definida e é contínua. Tal que f de r é igual a a elevado a r para todo r racional. Para todo r racional. Para todo R pertencente aos racionais. Eu acho que é o quê, né? Acho que é o conjunto racionais. Certo? O que é que significa dizer isso? Ele está definindo uma função, tá, exponencial como um expoente racional. Tá? Aí depois ele fazer essa brincadeira, ele traz outro teorema. Aí você define potência de base A com expoente real x dada por. Então, a tua função f de x, ela é a elevado a x, né? E ele vai explicar aqui, ó. Olha, veja que esse a aqui é a base, tá? O x é o meu expoente, certo? E essa parte aqui, obviamente, é a minha função, tá? Essa minha função, não sei se você lembra, isso aqui faz parte do conjunto imagem, tá? O x faz parte do conjunto domínio de f, domínio da função. Aqui é a imagem da função, o domínio da função. Mas, enfim, o que interessa é essa parte que tem aqui, que é a elevado a x. Isso aqui é um expoente, né? A base elevada a um expoente. A função definida em R tal denomina-se função exponencial de base A. Então, f de x ali, como a gente definiu, sendo a elevado a x, isso aqui chama-se o quê? Função exponencial de base A. Base A. Obviamente, você poderia ter essa base A aqui, ó, ela assume qualquer valor real, com A diferente de 1 e A maior do que 0.
Tá? Então, você teria aqui, por exemplo, né? E esse tipo de função ela é definida e é contínua. Então, dessa forma, você poderia aqui, chegar aqui e dizer para mim o seguinte, que a tua função f de x pode ser escrita, por exemplo, como se fosse o número Euler, né? Que é o número E, elevado a x. Isso aqui também é uma função exponencial, né? Tá? Aí ele vai fazer essa brincadeira, ele vai colocar quais são as propriedades da função exponencial, ou no caso das potências, né? Não sei se vocês lembram que a elevado a x vezes a elevado a y. Isso aqui você repete a base, são os expoentes, né? Que a elevado a x é elevado a y, você repete a base, multiplica os expoentes, certo? Que a vezes b é elevado a x, isso aqui você comutativo, né? É a elevado a x, b elevado a x. Se a é maior que 1 e, né? Então aqui você tem uma implicação dupla, né? Se a é elevado a x e x é maior do que y, o que é que significa dizer? Então, que é a implicação, a elevado a x é maior do que a elevado a y. Se for o contrário, se a é menor do que 1, isso aí troca ali, tá? Se a tiver entre 0 e 1, no caso, né? Se 0 for menor do que a, for menor do que 1, e x é maior do que y, então a elevado a x é menor do que a elevado a y. Tá? Isso aqui são propriedades, vocês viram isso em pré-cálculo, a gente está só passando uma revisão muito rápida, tá? Só para dizer para vocês como é que é o perfil dessa função, né? E ainda tem outra coisa que a gente pode ver o perfil dessa função, né? É olhando o gráfico dela, né? Você tem aqui x, f de x, aqui tem x, aqui vai ter a f de x. Então, aqui a reta que representa a imagem, aqui a reta que representa o domínio, ou seja, a abscissa e a ordenada. Né? Quando A é maior do que 1, certo? E você tiver, por exemplo, a função do tipo A elevado a x, você tem um gráfico dessa função, uma cor desse tipo aqui, ó. Né? Ela tem um crescimento exponencial. Se o A for menor do que 1, A maior do que 1, vou botar em branco, tá? É melhor botar assim. Que A maior do que 1. Se o A tiver entre 1 e 0, né? Ela faz isso aqui, ó. Tá? Obviamente, isso aqui é esse valor aqui, né? E aqui você teria A maior do que 0 e menor do que 1. Tá? Então, você tem esses gráficos, certo? Aí, ele dá alguns exemplos de função nesse estilo, que é, por exemplo, 2 elevado à raiz de 2. Isso é uma função, né? Ele pede para você avaliar. Como f de x, aí você pode dizer que f de x é igual a 2 elevado a x, né? Porque aqui está aqui a base. Né? O x aqui que você está tomando é a raiz de 2, x igual a raiz de 2. Aí ele vai fazer uma análise do que é que está acontecendo ali. Né? A raiz de 2 é aproximadamente, vamos dizer que seja aproximadamente 1,4, tá? Então você tem ali 2 elevado a 1,4. 2 elevado a 1,4, aí de acordo com o que tem aqui no livro, isso aqui dá aproximadamente 2,7, tá? Então, quando você faz uma avaliação desse número, né, você tem um resultado, tá? Então, esse x aqui ele pode assumir um valor real, né? E você vai ter lá esse resultado. Aí você vai construir o gráfico dessa função, né? Da forma mais grotesca possível, né? A gente vai, coloca uma tabela, né? Faz uma tabela, coloca aqui vários pontos e depois sai ligando os pontos. Por exemplo, ó, a função é
2 elevado a x. Xx for menos 1. Quanto é f de menos 1? Aí aqui tu vai botar o valor de x, aqui tu vai botar f de x. X for menos 1, tá aqui, menos 1. Menos 1 é 2 elevado a menos 1. Opa, isso aqui dá 0,5, não é? Né? Que é 1 sobre 2, então isso aqui dá 0,5. Se x for 0, você vem aqui, 2 elevado a 0 é 1. Então, 0, 1. Se x for 2, f de 2, quanto é? É 2 elevado a 2. Então, esse cara aqui dá 4. Então, 2, 4. Né? Se for 5, você bota aqui, x é 5, 2 elevado a 5. Aí, 2, 4, 8, 16, 32. Você vem aqui e coloca 32. Aí, você vai lá no gráfico, você marca cada um desses pontos e depois você liga esses pontos. Né? Ou seja, você vai fazer traçar uma reta, né? Traçar uma outra reta. Aí você vai demarcar os pontos. Eu coloquei menos 1. Né? Isso aqui tem que ficar bem menor, porque aqui vai até 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Certo, aqui está o 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o 0. A bem aqui está menos 1. Né? Aí você tem a metade disso aqui, que é 1/2. Aqui mais ou menos é o 1. Aí aqui mais ou menos é o 2. Aqui mais ou menos é o 3. 4. Aqui então, que é 1, 2, 3, 4. Né? Aqui ficaria f de x. Obviamente tem mais cor para cima. Aqui tem o valor de x. Aí você sai ligando os pontos. Olha, quando for menos 1, você tem 0,5. Então, o primeiro ponto é aqui. Quando for 0, você tem 1. O segundo ponto está aqui. Quando for 2, né? Quando for 2 aqui, isso aqui é 2. Aí o 2, você vem, 2 elevado a 2 é 4. Então, esse cara está bem aqui. Quando for 3, já não tem aqui, né? Aí você vai aqui, pega e liga esses pontos. Né? Então, isso é uma forma de você construir um gráfico, né? Uma forma simples. Mas, obviamente, existem outras formas. E vocês, como sabem programação, vocês têm bibliotecas que fazem isso, né? Você só pega lá a linguagem de programação que você queira, escreve uma linha de código e você tem um gráfico da tua função. Isso aqui não é coisa de outro mundo, tá? Mas é só para a gente lembrar. Aí eu pergunto a vocês, quanto é que seria o limite de x tendendo a infinito de 3 elevado a x? O que é que vocês acham que quanto é isso aqui? E aí, galera? Tá dando para me escutar, não tá? Tá. E aí, pessoal, vamos interagir, não? X tendeu ao infinito, pessoal. Quanto é 3 elevado ao infinito? É infinito? É infinito. E quanto é isso aqui? X tendendo a infinito de 2 elevado a x. Infinito também? Tá bem. E se for isso aqui? De 1 sobre 2 elevado a x. Zero. Quanto é que seria esse resultado? Zero. Se esse cara for menor do que 1, o resultado é 0. Certo? Se isso aqui for menor do que 1, o resultado é 0. Aí, e quanto é que seria isso aqui? O limite de x tendendo. Aí aqui ele colocou aqui 2 elevado a x menos 3 elevado a x. E aí, pessoal?
Eu também acho que é zero, professor. Também acha que é zero? Você acha que é zero? Eu, sinceramente, eu não sei, certo? Eu vou tentar resolver aqui. Vamos lá, o limite de x tendendo a infinito de 2 elevado a x menos 3 elevado a x, né? 2 elevado a x menos 3 elevado a x, certo? Aí, se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, 3 elevado a x em evidência, né? Todo mundo entende ficar o limite de x tendendo ao infinito de 3 elevado a x, 2 elevado a x sobre 3 elevado a x menos 1. Todo mundo entende isso aqui? Foi feito? Tá claro para todo mundo isso aí? Para mim, sim, professor. Então, vai ficar, ó, veja só. Quanto é o limite de 3 elevado a x vezes o limite de x tendendo a mais infinito de quem? De 2 terços elevado a x menos 1. Fechou. Quanto é esse limite aqui? Infinito. Finito. Mais infinito, né? Veja. Quanto é esse limite aqui? Zero. Então, Não, menos um, né? ó, 0 menos 1, correto? Né? Quanto é menos 1 vezes infinito? Menos infinito. Menos infinito. Aí você poderia pensar, quem é que cresce mais rápido? 2 elevado a x ou 3 elevado a x? 3 elevado a x, né? Que a base é maior. A base é maior. Então, como você pode observar, nesse tipo de limite aqui, a taxa de crescimento aqui é muito maior. E mesmo que fique infinito menos infinito, o resultado seria menos infinito porque a diferença seria muito grande com números grandes. Né? Por exemplo, se você pegar aqui x igual a 3, né? Você tem 8 menos 27. Olha o tamanho da diferença aqui, dá negativo, não é? Essa diferença. Né? Se você pegar x igual a 2, dá 4 menos 9, dá negativo. Se você pegar x igual a 10, por exemplo, seria 2 a 10 menos 3 a 10. O resultado também é negativo. Então, qualquer resultado que você pegar aí, o resultado vai ser negativo. Aí você estaria somando cada um desses resultados, né? Somando, né? Você estaria avaliando cada um desses resultados. Aí você consegue observar que, no fim das contas, o resultado seria negativo e seria infinito. Beleza? Agora que eu vi aqui, eu pensei que ficava infinito menos infinito ali, porque multiplicar, mas não dá não, né? É indeterminado. Ainda não. Tem outros aqui para passar aqui, mas depois a gente vê. Né? Aí ele vai pegar agora e vai supor o seguinte. Suponha que você tenha A elevado a alfa igual a B. Tá? Aí ele fala o seguinte. Primeira coisa. A função inversa da função exponencial é a função logaritma. Tá? Então, eu poderia vir bem aqui, colocar ln, por exemplo, logaritmo natural, de A elevado a alfa igual a ln de B. Daqui você tira que você vai ter alfa ln de A igual a ln de B. É só um momento, pessoal. Ai, ai.